sem Bíblia aí, você pode acompanhar no telão, ou você pega carona com o teu irmão aí do lado, que é bênção também. A gente vai ler a NVI, tá? Todas as passagens de hoje na nova versão internacional. Acharam? Amém. Diz assim: na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino perpétuo, que jamais será destruído, e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis, e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Agora vamos ler Isaías capítulo 32, versículo 1. Você pode acompanhar aqui no telão para ficar mais fácil. Isaías 32, 1. Diz assim: vejam, um rei reinará com retidão, e príncipes governarão com justiça. Cada homem será como um esconderijo contra o vento, e um abrigo contra a tempestade, como ribeiros em uma terra seca, e como a sombra de uma grande rocha em uma terra cansada. Então os olhos dos que o veem não estarão fechados, e os ouvidos dos que os ouvem escutarão. Amém? Nós lemos aqui, irmãos, duas passagens, duas profecias acerca do reino de Deus, que até esse instante era um reino que viria. Amém? Então aqui é uma promessa, uma profecia, tanto em Daniel como em Isaías, falando de um reino que seria estabelecido e que iria ocupar o lugar e destronar outros reis, né? Iria ocupar um lugar do qual outros reis que nós vemos aqui seriam exterminados, né? E lá em Isaías nós vemos que esse reino seria um reino onde as pessoas teriam uma função ou uma participação. Nós vemos aqui que ele fala que cada homem seria como um esconderijo para o vento, um abrigo para a tempestade, né? E que os povos escutarão. Então, a profecia sobre o reino de Deus que viria no Velho Testamento é acerca de um reino que transformaria o coração das pessoas. Era sobre um reino que viria para destronar o reino que estava sobre essa terra e viria para que houvesse vida sobre essas pessoas. Aqueles que não viam iriam enxergar, e aqueles que não escutavam iriam ouvir. Mas o que é esse reino de Deus? O que é o reino de Deus? Como nós podemos compreender o reino de Deus? É um governo invisível aos olhos humanos, incompreensível aos amantes do reino desse mundo. É a autoridade de Deus estabelecida sobre corações através do sacrifício de Cristo, que nos comprou das mãos dos mercadores que nos tinham como escravos, sem futuro, sem destino, sem propósito. Esse reino veio estabelecer o resgate dos filhos de Deus deste mundo corrompido, distorcido e adoecido. As pessoas estão presas no pecado, na verdade, vivendo como mortos-vivos em suas paixões, hipnotizados pelo governante desse mundo, Satanás. Um governante já derrotado, já condenado ao delírio eterno, que usurpa a criação de Deus para criar um reino de mentiras e de marionetes, que em troca de pequenas migalhas se vendem, e como um cabresto em seus lombos, caminham na jornada no inferno eterno. Pois não nos enganemos, o inferno é real, e o governante do inferno é o Senhor Deus Todo-Poderoso. E Satanás já está condenado e está em busca de devorar o maior número possível de ovelhas para esse abatedouro. Mas em sua infinita bondade e graça, esse rei estabeleceu um reino de graça, justiça, retidão, para que nós possamos viver eternamente como seus filhos. E é sobre esse reino que nós estamos pautados. Esse reino que o Senhor veio estabelecer e que nós lemos como profecia, veio para destronar o governo de Satanás sobre a terra. Mas esse reino, ele não vem apenas para tirar Satanás do trono. Ele vem para libertar um povo que está cativo. Por que as pessoas estão presas no pecado, irmão? Porque elas amam o pecado. Existe um amor, uma paixão cega pelo pecado.
A pergunta que nós temos que nos fazer quando nós falamos sobre isso é: por que nós não amamos a santidade da mesma forma que nós amamos o pecado? Qual a lógica de nós amarmos algo que entristece ao Senhor? Qual a lógica de amarmos algo que nos prende e que nos condena ao inferno? Parece uma loucura pensar nisso, não é verdade? Mas nós estamos presos porque existe um governo sobre esse mundo. A Bíblia diz claramente que esse mundo ele jaz do maligno, ele pertence ao maligno. Mas Satanás ele não está construindo um governo eterno. O inferno não é o governo eterno de Satanás. Aliás, Satanás não é o Senhor do inferno. O Senhor do inferno é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Ele é o governante, Satanás não governa nada. Satanás está condenado ao inferno. E o que Satanás quer fazer? Nos levar junto. Porque ele é tão ciumento, porque o Senhor nos amou de uma forma como Deus não o amou, que ele não consegue aceitar que nós fomos criados para viver um reino eterno. Então nós amamos o pecado porque o governante desse mundo, ele nos dá migalhas, pequenas migalhas, e nos trata como marionetes, nos movendo da direita para a esquerda, movendo-se em cima das nossas maiores fraquezas, nos dando aquilo que nós mais desejamos. Para quê? Para que nós possamos fazer parte do reino dele. Mas o Senhor, ele tem um reino para nós, aonde nós seremos aqueles que cantarão junto com os anjos dia e noite: Santo, Santo é o Senhor. A eternidade, ela não está por vir. A eternidade já começou. Nós não estamos em busca da eternidade. Nós não estamos em busca de chegar ao final da vida e saber se nós então merecemos a eternidade. Nós estamos em busca de viver o que é eterno agora. Porque o Senhor não se move na dimensão desse tempo nem deste reino. O Senhor se move na dimensão da eternidade. E o que Ele espera de nós? Filhos que se movem nessa mesma dimensão. Então esse reino, ele veio para nos resgatar. Esse reino, ele veio através do sacrifício de Cristo, estabelecido pelo sacrifício de Cristo, para resgatar aqueles que estavam enganados como escravos, hipnotizados pelas belezas desse mundo, hipnotizado pelas mentiras desse mundo, hipnotizado pelas falsas alegações desse mundo. Mas Cristo veio para nos trazer um novo reino. Ele pagou a cédula do pecado com o seu sangue, mas ele não veio apenas para morrer pelo nosso pecado. Ele veio para estabelecer um reino. Ele veio para estabelecer um reino. Porque, imagine, irmão, imagine o tamanho da pobreza que seria se somente Cristo morresse pelo nosso pecado. Sabe o que aconteceria? Após o primeiro dia de Cristo nos salvar, nós pecaríamos da mesma forma. Então não é sobre isso. Ele veio estabelecer um reino. Ele veio estabelecer algo eterno. Ele veio nos resgatar deste mundo e nos colocar sobre as suas asas. Salmos, o livro de Salmos tem uma passagem linda: esconde-me embaixo de tuas asas. Eu estou no esconderijo do meu Altíssimo. Existe um reino para nós e nós precisamos, irmãos, como comunidade, como cristãos, compreender qual é a verdadeira essência da nossa vida. Compreender o motivo de nós estarmos aqui, o motivo de nós termos uma fé. Nós fazemos isso não porque iremos receber algo, mas porque nós queremos fazer parte. Não é sobre receber algo, é sobre fazer parte. Sobre ser parte de um reino. Amém? Está dando para entender, irmão? Se estiver muito confuso, você levanta a mão aí, eu volto. Não tem problema não. Mas é importante que a gente entenda, irmão, que nós não estamos em busca de um prêmio. Não estamos em busca de algo que vai chegar no último dia e Deus vai dizer: ah, sim, filho, você merece a eternidade. Nós não merecemos a eternidade. Não merecemos a eternidade. Então, se é graça,
se é algo que nós recebemos gratuitamente, nós então fazemos parte de algo. Nós fazemos parte de um reino. Amém? Agora, irmãos, quem não pode entrar nesse reino? Quem não pode entrar nesse reino? Em primeiro lugar, os perversos. Vamos ler 1 Coríntios 6, 9. Vamos falar um pouquinho sobre os perversos. Amém? Será que esse texto vai falar sobre as pessoas que estão lá fora? Ou ele vai falar um pouco sobre nós? Vamos ler aqui. Diz assim: vocês não sabem que os injustos, os perversos, não herdarão o reino de Deus? Não se deixe enganar. Nem os sexualmente imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os homens que têm relações sexuais com outros homens, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os alcoólatras, nem os caluniadores, nem os trapaceiros herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês foram assim, contudo foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Irmãos, não nos enganemos, não existe meio termo para o Senhor. Existe uma lista das pessoas que não entrarão no reino de Deus. Então, o amor não pode todas as coisas. O amor não é liberdade para que a gente faça o que quiser. Deus é amor, mas Deus é fogo consumidor. Não se engane, irmão. O amor de Deus não está na nossa dimensão. O amor de Deus se baseia em justiça e retidão. No último dia nós seremos julgados e não haverá nova chance. Não haverá uma nova chance. Ou nós vamos chegar lá e o Senhor vai olhar para nós e vai dizer: eu te conheço, porque você já está vivendo no meu reino. Ou nós vamos chegar lá e o Senhor vai dizer: afasta-te de mim, porque eu não te conheço. Mas Deus, eu estava na igreja. Senhor, eu fui para a igreja. Senhor, eu fiz isso. Senhor, eu fiz aquilo. Se nós não entendermos que o Senhor é soberano, nós vamos viver nessa dimensão como justiça própria e como meritocracia. Eu mereço o céu. Nós não merecemos, irmãos. Somos perversos. Mas o Senhor, Ele deixa claro aqui que nós, muitos de nós, fomos assim. Quem são esses que foram assim? Aqueles que estão no reino. Aqueles que foram lavados, santificados e justificados. Lavados, santificados e justificados. Amém? Então, os perversos não são lavados, não são santificados e não são justificados. Amém? O segundo lugar, os gananciosos. Marcos 10, 23. Diz assim: Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntaram uns aos outros: então quem pode ser salvo? Repete assim, irmão: quem pode ser salvo? Quem pode ser salvo? Aí Jesus responde: para o homem é impossível, mas não para Deus. Todas as coisas são possíveis para Deus. Então, irmão, nossa força não vai nos salvar. Não vai ser no nosso braço. Amém? Mas olha que interessante, Jesus fala que é difícil que o rico entre no reino dos céus. É claro que a gente precisa compreender o contexto, porque aqui Jesus não está falando sobre alguém que tem posses. Amém? Jesus não está falando sobre alguém que trabalha, conquista, tem um bom salário e Deus o abençoa e ele consegue ter recursos. Jesus está falando sobre pessoas gananciosas. Jesus está falando sobre pessoas que amam o dinheiro. Pessoas que colocam o dinheiro como o Senhor da sua vida. Assim como o jovem rico, que fazia tudo que a lei mandava. Ele pergunta para Jesus: o que eu posso fazer, mestre? E ele observou todos os mandamentos, obedeceu pai e mãe, foi correto, foi justo, mas quando toca
naquilo que ele mais amava, ele retrocede. Quando Jesus fala, vende tudo que você tem, dá aos pobres e vem e me segue, ele se entristece, irmão. O texto é claro, ele se entristece. Imagine alguém que está fazendo essa anotação, está escrevendo, narrando. Essa pessoa consegue ver no semblante daquele jovem rico que ele ficou triste. Porque ele coloca esse detalhe, e literalmente, né, na regra literal, é muito claro que ele faz questão de deixar claro que ele se entristeceu, que o semblante dele se entristeceu. Por quê? Porque ele era ganancioso, irmão. Ele queria Jesus, só que ele queria mais o dinheiro. Ele amava o dinheiro. E muitas vezes nós vivemos em uma cultura onde nós somos ensinados que quanto mais você tem, mais próspero você é. Quanto mais você der aqui na igreja, se você trouxer tanto aqui, irmão, aqui tem, nessa caixinha aqui tem uma magia multiplicadora que você vai ganhar 10 vezes mais. Não, irmão, é só uma caixa. É só uma caixa. Amém? Isso é pregado aí fora, irmão. Eu quero te dizer, prosperidade não tem nada a ver com dinheiro. Prosperidade é ausência de necessidade. Sabe quem é próspero? Aquele que consegue ser grato por tudo que tem. Não que vive como um louco atrás do carro do ano. Não que vive como um louco de ter as melhores roupas. Não que vive como um louco em construir um império que quando morrer não vai nada. Tudo vira pó. Esse é o ganancioso. E essa cultura que existe, infelizmente, dizendo e pedindo e fazendo leilões e dizendo, traz 1.000, traz 10.000, você não tem, pede um empréstimo e traz que Deus vai te honrar. Irmão, Deus não é balcão de trocas. Deus não é balcão de trocas, e glória a Deus que nós estamos em uma igreja, em uma comunidade que nós somos saudáveis. Que essa heresia não entra aqui nesse meio. Porque nós estamos preocupados, irmão, até mesmo de conquistar um novo prédio, para que possamos servir crianças, adolescentes e outras pessoas. Isso é reino de Deus. E se o Senhor nos levar a um lugar da forma que o Senhor quiser, assim será e seremos gratos. Sabe, Senhor, vai levar 1 ano, vai levar 2 anos, vai levar 10 anos. Senhor, nós somos gratos, porque nós não estamos correndo atrás de riquezas, nós estamos vivendo o seu reino. Nós estamos plantando sementes eternas. E o nosso coração, irmão, precisa estar nisso. Nosso coração precisa estar nisso. Nosso dinheiro nos serve e não o contrário. E não o contrário. Nós precisamos ter um coração generoso. O rico, o ganancioso não tem um coração generoso. Ele tem e ele quer mais e ele não vai compartilhar. E quanto mais ele tem, mais feliz ele é. Mas quantas histórias, irmãos, de homens extremamente ricos, bilionários, que nós vimos que tiraram a vida. Quantas histórias nós vemos, irmãos? Por quê? Porque esse dinheiro, todo o dinheiro do mundo não vale o reino de Deus. O reino de Deus não pode ser comprado. O reino de Deus não está à venda. Não está à venda. Nós entregamos porque amamos. Nós entregamos porque sabemos que esse dinheiro é para que essa igreja esteja aberta e para que famílias sejam abençoadas. Nós sabemos, irmãos. E o nosso coração precisa ser voluntário, precisa ser generoso, precisa ser verdadeiro. Porque nós já temos tudo. Nós não precisamos pedir nada para o Senhor. Ele nos dá tudo. A Bíblia diz, se o Senhor que veste até o lírio do campo, muito mais os seus filhos. O Senhor nos dará tudo. Amém? Então, por que Jesus está dizendo isso? Voltando para cá. Por que Jesus está dizendo sobre que os gananciosos não entrarão no reino dos céus? Porque ainda naquele tempo, os fariseus eram homens extremamente ricos. Homens extremamente ricos. Viviam a melhor vida. E o povo
que muitas vezes ia na sinagoga passando fome e os fariseus comendo melhor. Jesus odiou essa hipocrisia, Jesus condenou essa hipocrisia e ele continua condenando nesse tempo. Irmãos, você não vai ver aqui nessa igreja o pastor está sentado do teu lado andando com um carro de R$1 milhão. Mesmo que ele tenha para comprar, você sabe por quê? Porque ele não está em busca disso. Porque não faz sentido, irmão, eu chegar aqui com o carro do ano, enquanto alguns irmãos andam de ônibus. Não faz sentido, isso não é reino de Deus. Amém? Nós precisamos ter essa convicção, irmãos, porque senão nós vamos cair no conto do vigário, nós vamos cair no conto desse tempo, que aonde você colocar o seu pão, o Senhor vai multiplicar. Irmão, se você recebeu é porque Deus já te deu o que você precisava. Para que você quer mais? Para que você quer mais? Mas nós estamos em uma igreja saudável, amém, irmãos? Amém? Terceiro lugar, quem não vai entrar no reino de Deus? Os que retrocedem. Olha aqui, Lucas 9:59. Vocês ainda me amam? Vamos ver se até o final você vai me amar.